Boa noite. Uma escola da região metropolitana do Recife aposta em uma nova forma de avaliar e coloca o aprendizado no centro do processo. Será que a iniciativa está dando certo? Na zona da Mata Norte, uma nova proposta da gestão escolar permite que os estudantes avaliem seus professores. A medida promete fortalecer o diálogo, mas vem dividindo opiniões e levantando questionamentos dos docentes. E no clima da aprendizagem, a previsão mostra onde o tempo é de diálogo e aonde há tempestades de autoritarismo no estado de Pernambuco. Está começando mais um Plantão da Avaliação. Começamos esta edição na região metropolitana do Recife, onde o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, conhecido como CAP, decidiu reformular seus processos avaliativos e reduzir o protagonismo das provas tradicionais. A proposta aposta em avaliações contínuas, feedback e acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes durante todo o ano letivo. Durante muito tempo, a prova foi tratada como um momento decisivo da avaliação escolar. Mas, na prática, esse modelo costuma transformar a aprendizagem em cobrança e a nota em fim do processo. Agora, a escola busca acompanhar o percurso dos estudantes de forma contínua, utilizando diferentes atividades e momentos de avaliação para identificar dificuldades, rever estratégias e orientar novas intervenções ao longo do semestre. Nós estamos aqui em frente ao Colégio de Aplicação para entender como essa proposta tem repercutido no cotidiano escolar. Para isso, o estudante Júlio Costa, do terceiro ano do ensino médio da instituição, vai nos contar como essa mudança foi percebida pelos alunos do colégio. Júlio, para você, quais foram as principais diferenças entre o modelo de avaliação anterior e o atual e como isso tem beneficiado a aprendizagem de vocês? Eu acho que pra mim a maior diferença é justamente que quando eu chego na época de prova, eu e meus colegas, a gente acaba não ficando nervoso, sabe? Mais como a gente ficava antes. Porque eu acho que essa mudança nessa avaliação fez com que a gente acabasse tendo várias formas de ser avaliado, não só necessariamente com a prova. Então, cada professor tem uma dinâmica específica e eu acho que, sem levar em consideração a questão da nota, muitas vezes a gente acaba realmente tendo um percurso mais formativo, sabe? Eu sinto que eu consigo me sentir muito melhor e consigo errar e entender que aquele erro não necessariamente vai ser punido, mas, assim, vai ser tratado como uma questão que eu tenho que melhorar. Alguns críticos da avaliação formativa, o novo tipo de avaliação aderido pelo seu colégio, apontam uma suposta falta de critérios que geraria confusão nos alunos acerca do processo avaliativo. Então, diante disso, você poderia me dizer como você percebe os métodos avaliativos da sua escola, como eles funcionam ou não? Eu acho que, assim, nós alunos, inevitavelmente vamos ter contato, né, ou com uma família, ou com outros amigos. Esse tipo de comentário que você falou agora, né, sobre tratar a ausência de prova como se fosse uma coisa mais fácil, ou assim, se fosse necessariamente algo que a gente não precisasse estudar. Mas a gente continua estudando. Eu acho que só realmente a maneira como a gente estuda e como a gente percebe a nossa avaliação que realmente é alterada. Eu tenho um colega de outra escola que quando ele foi fazer uma prova de física, ele acabou o cachorrinho dele faleceu e por isso ele acabou indo muito mal. E eu acho que é justamente isso, né? Quando a gente acaba medindo nosso valor por uma prova específica, a gente não demonstra se a gente aprendeu ou não, a gente demonstra se a gente conseguiu responder aquelas questões em específico, sabe? Eu sinto muito isso, que agora eu consigo realmente demonstrar que eu aprendi. A expectativa da escola é que práticas como essa fortaleçam o processo de ensino e aprendizagem e reduzam a ideia de que avaliar significa apenas atribuir notas ou punir. Este caso do Colégio de Aplicação da UFPE reforça uma discussão presente entre os pesquisadores de educação. Quando a avaliação é usada para diagnosticar o que o estudante já sabe e o que ainda precisa aprender, ela deixa de ser instrumento de punição e passa a orientar decisões pedagógicas. Mas quando o assunto é decisão, outro debate também ganha espaço no plantão de hoje. Na zona da Mata Norte, uma proposta implementada pela gestão da ETE Maria Eduarda Ramos de Barros, da cidade de Carpina, tem gerado debates entre os professores e estudantes. O novo sistema permite que os alunos avaliem o desempenho dos docentes por meio de um questionário eletrônico. A iniciativa foi apresentada como um instrumento para aperfeiçoar o trabalho pedagógico, mas já desperta preocupações dentro da comunidade escolar. Segundo a gestão da escola, a avaliação foi criada para conhecer a percepção dos estudantes sobre aspectos relacionados à atuação dos professores nas turmas. Os resultados fariam parte de uma avaliação institucional com o objetivo de identificar pontos fortes e aspectos que precisam ser aprimorados no trabalho docente.
No entanto, a iniciativa também provocou reações entre professores. Alguns relatam que estudantes passaram a utilizar a avaliação como forma de pressão, ameaçando atribuir notas baixas em resposta a conflitos ocorridos em sala de aula ou a resultados insatisfatórios em provas e atividades. Especialistas alertam que, sem diálogo e clareza sobre os objetivos do processo, práticas avaliativas podem perder seu caráter formativo e serem compreendidas apenas como um mecanismo de punição. Para entender melhor essa questão, conversamos com o pesquisador e educador Cipriano Lucchesi, autor de inúmeras pesquisas na área de avaliação de aprendizagem, como o texto Avaliação Educacional Escolar, para além do autoritarismo. Professor Lucchesi, quando a avaliação deixa de cumprir seu papel de aprendizagem e passa a assumir um caráter autoritário? Olha, a avaliação só faz sentido quando ela serve para compreender a realidade e para se tomar decisões que favoreçam a melhoria do aprendizado. Quando ela é usada para controle, intimidação ou punição, ela perde o caráter educativo. A pergunta não é quem, mas para que estamos avaliando. Se o objetivo não é promover crescimento e aprendizagem, não estamos diante de avaliação, mas de um instrumento de poder. Professor, diante de um cenário como o da ETE Maria Eduarda Ramos de Barros, como eles poderiam ter um processo que considerasse a voz ativa dos alunos sem prejudicar ou servir como ameaça aos professores? Bom, primeiramente é preciso tirar da avaliação o caráter disciplinador que a avaliação classificatória carrega. Ela não serve para classificar pessoas, mas para diagnosticar problemas e mapear intervenções no cotidiano escolar. Em segundo lugar, é fundamental ter critérios claros e um espaço para regular os dados que emergem desse processo. Por fim, dentro da escola, é sempre importante manter uma relação dialética, ou seja, avaliar não por avaliar, mas para abrir caminhos, intervir e apontar novos rumos. A discussão evidencia que ouvir os estudantes pode fortalecer um ambiente escolar, desde que o processo seja construído com diálogo, transparência e objetivos pedagógicos claros. Esse caso mostra que o desafio da avaliação não está apenas em definir quem avalia quem, mas em garantir que qualquer processo avaliativo tenha como finalidade o desenvolvimento das pessoas envolvidas. Como defende Lucchesi, a avaliação deve servir para orientar mudanças e promover a aprendizagem, e não para reforçar relações de medo, controle ou punição. Agora, vamos conferir como está o clima da aprendizagem em Pernambuco com a repórter e meteorologista da educação, Renata Coutinho. Boa noite. Hoje, no clima da aprendizagem, vamos começar vendo como está a situação da zona da mata, que está aparecendo aqui em vermelho no nosso mapa. A gente percebe que essa região segue em alerta para tempestades de autoritarismo, com práticas avaliativas mais marcadas pelo controle, pela punição e pelo medo. A recomendação é investir em diálogo, escuta e avaliação voltada para a aprendizagem. Já no Agreste, a situação está um pouquinho melhor. Aqui a gente vê a cor laranja aqui no mapa, indicando um estado de atenção. Ainda predominam avaliações classificatórias, muito centradas em provas e notas, mas felizmente já surgem aqui e ali algumas iniciativas que apontam para mudanças. Na região metropolitana do Recife, o mapa aparece em amarelo. A gente tem um cenário de transição. Tem períodos de abertura, com escolas adotando feedbacks e acompanhamento contínuo e diferentes formas de avaliar, mas isso não significa que algumas práticas tradicionais e até mais punitivistas tenham desaparecido de vez. Já no sertão, a gente vê aqui no mapa o verde, sinalizando um tempo firme para a aprendizagem. Nessa região, predominam práticas de avaliação diagnóstica e formativa, em que o erro é compreendido como oportunidade de crescimento. O estudante participa ativamente do processo e os professores entendem que avaliar é muito mais do que determinar o valor de um estudante, mas sim compreender as melhores práticas e a necessidade de cada turma. E olhando para o mapa como um todo, a nossa tendência é de azul, indicando a expectativa de que cada vez mais escolas avancem para uma avaliação comprometida com o desenvolvimento dos estudantes, substituindo o autoritarismo por práticas de acolhimento, reflexão e aprendizagem. E essa foi a nossa previsão do clima de hoje para o estado de Pernambuco. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Hoje vimos que, assim como o clima, as práticas avaliativas podem mudar quando deixam de lado o autoritarismo e colocam a aprendizagem no centro do processo. Todos têm a oportunidade de crescer. O plantão da avaliação vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia, uma excelente noite e até amanhã.